Essa é uma questão, né? Se valeu a pena ou não sair do Brasil, essa é uma questão que eu sempre me pego pensando, né? E não dá pra responder essa pergunta de bate-pronto. Então vamos tentar desenvolver essa ideia aqui nesse vídeo. Já fazem aí uns 3 anos que eu moro fora do Brasil. Eu já morei na Itália, na Irlanda e agora eu tô morando aqui no Japão. E como eu falei no começo do vídeo, né, eu me pego me questionando, né, se valeu a pena ou não. E essa é uma pergunta que eu vou dizer que a maioria das pessoas que moram fora do Brasil acabam se fazendo. Eu lembro que eu tava conversando com uma amiga sobre esse assunto e ela levantou 2 pontos que eu acredito que são os principais pontos que as pessoas acabam se questionando. O primeiro ponto seria: se eu não tivesse saído do Brasil, a minha vida agora estaria melhor? E o outro ponto é: se eu desistir e voltar, eu terei fracassado? E essa primeira questão, ela acaba mexendo muito com a gente, porque é muito difícil a gente viver uma vida sabendo que se eu tivesse feito outra escolha, a minha vida agora poderia estar melhor do que a que eu tô vivendo nesse exato momento. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente, porque é uma dúvida que a gente nunca vai saber a resposta. O mais doido ainda, para piorar essa situação, é que não existem apenas 2 realidades, né? 2 opções: sair do Brasil ou ficar no Brasil. O lance é que existem infinitas possibilidades de escolha de vida. Então você poderia fazer faculdade em vez de sair do Brasil. Você poderia se mudar para uma cidade melhor em vez de sair do Brasil. Ou você poderia ir para o Canadá em vez de ir para a Irlanda. E assim por diante, são infinitas possibilidades. Então a gente tem que dizer infinitos nãos para todas as opções de vida para dizer um único sim para a escolha que achamos que é a melhor. Isso para mim é assustador. Você não acha também? E aí quando a escolha que a gente faz não vai muito bem, aí vem, né, aquele sofrimento e a dúvida, né, de será que eu fiz a escolha certa? Mas aí que tá, porque dentre as infinitas opções de vida que eu, minha amiga e mais um monte de gente que mora no exterior tinha, a gente decidiu dizer sim para a opção de vida que é sair do Brasil. Então, eu acredito muito que a gente não faria a pior escolha para nós mesmos. Consequentemente, se você tomou essa decisão de sair do Brasil, essa era a única escolha possível a se fazer, porque ela se apresentou a melhor possível para você. E como a gente não escolheria o pior pra gente, e sim a melhor opção possível, né, a melhor opção de vida possível, não teria como você escolher outra coisa a não ser sair do Brasil, devido a isso que eu acabei de falar. E a segunda questão é sobre fracassar, né? Se desistir é sinal de fracasso. Mas, sinceramente, eu acho que esse tipo de pensamento, ele é muito comum no Ocidente, a ideia de que os fins justificam os meios. Então, no sentido de que se eu morasse no exterior e precisasse voltar para o Brasil, sei lá, por alguma questão que não estava ao meu controle ou alguma coisa do tipo, ou por decisão pessoal, é como se eu tivesse jogado toda aquela experiência de vida, todo o conhecimento adquirido, entre outras coisas, no lixo. Simplesmente no lixo. Porque o que importa nesse tipo de pensamento é o resultado final. Então, se eu voltei pro Brasil, no caso, eu voltei pro mesmo ponto que eu comecei. É como se aquele meio, aquele processo, tivesse sido em vão, porque eu voltei ao princípio. E pra mim esse pensamento, ele não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Agora, quando a gente pensa de uma forma mais oriental, o que importa aqui na verdade é o processo, né? E não o resultado final. No caso, os fins não justificam os meios.
Então, se a minha amiga de fato decidir voltar pro Brasil, ela não terá fracassado, porque toda a experiência que ela adquiriu, todo o conhecimento que ela adquiriu, todas as experiências de vida que ela viveu, né, morando no exterior, ela vai levar com ela para a vida toda, né? E isso ninguém vai tirar dela. Então, desistir é uma opção. Desistir é uma opção. E isso não significa fracasso. Eu acho muito importante a gente saber, né, até onde ir. Essa é uma parada muito difícil, né? Eu mesmo não sei muito bem lidar com isso, mas saber parar na hora certa eu acho que é fundamental, sabe? Às vezes você evita desgaste, você ganha tempo, enfim, tomar essa decisão difícil às vezes é a melhor opção possível do que ficar batendo a cabeça na parede. Agora, falando sobre um aspecto mais geral e trazendo, né, essa dúvida também para vocês, né, se vale ou não a pena sair do Brasil, a gente precisa também entender que o Brasil é um país feito de várias realidades. Porque assim, o Brasil é um país continental, né? Continental. Então, uma ponta, ela é completamente diferente da outra, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, a gente tem diferenças assim gigantescas, né, de uma ponta para outra. A gente tem ali diferenças no sotaque, na arquitetura, no clima, na alimentação, no modo de vida e assim por diante. Então, é uma coisa muito difícil, né, de se mensurar. Consequentemente, é muito difícil condensar o Brasil numa coisa só, porque eu acho muito errado, obviamente, na minha opinião, simplesmente achar que o Brasil inteiro tem os problemas das grandes capitais. Porque assim, a gente tem algumas grandes capitais, mas o resto do país é tudo interior. Então é meio complicado levar esse problema pro Brasil inteiro. E isso torna cada vez mais difícil essa comparação entre o Brasil e outro lugar, porque você vai ter que ver a sua realidade dentro do Brasil. Em qual Brasil você vive dentro do Brasil? E isso acaba sendo muito pessoal e só você vai poder ter a resposta. Então, se você entrou nesse vídeo achando que você teria uma resposta, meu amigo, me desculpa. Mas eu tenho que deixar claro que sim, né? O Brasil, ele não é um país perfeito, muito longe disso, né? Existem muitos problemas de infraestrutura, problemas com segurança. Nossa, cara, a lista vai, assim, ao infinito. Tem muito problema no Brasil e não dá também pra gente passar o pano aqui, né? Óbvio que o Brasil inteiro não reflete os problemas das grandes capitais, mas isso não significa que o Brasil não tem problema, né? Muito pelo contrário, como eu acabei de falar, tem muito problema. E isso é muito triste, né? Porque eu também quero ver o meu país se desenvolvendo, né? Eu também quero ver as pessoas que moram no Brasil tendo condições melhores de vida e, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. E agora, finalmente, respondendo, né, a pergunta do vídeo, eu acho que sim, né? Pra mim valeu muito a pena ter saído e eu pretendo morar fora por um bom tempo ainda. Eu consegui realizar várias coisas que, infelizmente, no Brasil eu não poderia ter realizado, né? Esse vídeo mesmo que você tá vendo aí é uma gravação que eu fiz no ano passado, quando eu vim aqui pro Japão, né? Eu fiz um turismo no Japão antes de me mudar pro Japão. E eu fiz tudo isso porque eu tava morando num país que me dava mais oportunidade, me pagava melhor, eu tinha, né, um trabalho que eu conseguia ganhar um dinheiro bacana para poder me sustentar e poder fazer esse tipo de coisa, né, viajar, enfim. Os equipamentos que eu tenho aqui pro meu canal foi tudo graças ao país que eu morava antes, que foi, né, a Irlanda. Agora, pra você, eu não sei. Eu simplesmente não sei, eu não te conheço, eu não sei da sua realidade. Então assim, é uma coisa que só você vai ter a resposta. Mas eu espero que esse vídeo pelo menos tenha feito você pensar de uma forma diferente. E sinceramente, talvez você nem saiba, né, se vale ou não a pena sair do Brasil. E o único jeito de saber é saindo e vendo
né? Vai lá e faz, vai lá e vê. Eu sei que não é fácil porque não é barato fazer esse tipo de coisa, mas muitas das vezes a gente só vai saber quando a gente fizer. E aí fica ao seu critério, né? Se você vai mesmo ou vai ficar com essa dúvida. No mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.